Amém, glória a Deus. Mais uma vez, bom dia. Irmã Eudes está acenando aí pra gente. Que bom, irmã Eudes, que também está conectada, né? Vamos iniciar então orando, meus irmãos. Nessa manhã de domingo, que o Senhor possa derramar sua graça sobre nós e nós possamos compreender a mensagem do Evangelho. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde quer que você esteja, apresente você e sua família aí diante do Senhor neste momento. Vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Deus, te agradecer pela noite que passou, te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Deus, que tem sido derramada em nossos corações. Te louvamos e te exaltamos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado, tem nos sustentado e é um favor imerecido que nós temos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir neste momento que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa estar alcançando aqueles que o Senhor designou. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar iluminando, ó Deus, as mentes de todos estes que ouvirão, para que seja compreensível aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, muito bom dia para você que está aqui conosco, nos acompanhando, né? Muito bom dia para você que está aí em outras salas, né? Em outros locais assistindo, que está em outros Facebooks assistindo, que outras pessoas compartilham, publicam, né, suas próprias salas. Seja muito bem-vindo, que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. E hoje nós vamos fazer a leitura do texto sagrado no Evangelho de João, capítulo de número 10, versos de 1 a 11. Bom dia, Isaac. Que bom ter você conosco aqui mais uma vez. Deus abençoe. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 10, versos de 1 a 11. Diz assim o texto sagrado: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Vamos fazer um breve lembrete aqui, recapitular rapidamente algumas coisas que nós vimos, né, no decorrer do capítulo do livro de João, do Evangelho de João, para que a gente possa compreender um pouco melhor aquilo que Jesus estava descrevendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Nós precisamos sempre lembrar, né, que Jesus, ele é a essência de todas as coisas, e essa verdade precisa estar impregnada dentro de nós, no meu coração, precisa estar ali gravada no nosso coração. Por quê? Porque, como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é importantíssimo que a gente grave isso no nosso coração, que ele é a essência de todas as coisas, porque nós precisamos compreender que o nosso comportamento, o nosso testemunho precisa evidenciar a essência de Deus em nós. E isso é muito sério, isso é muito importante. Como nós vimos em 2 Coríntios, em uma outra oportunidade de pregação que nós tivemos, o mundo está nos lendo. Nós somos carta de Deus ao mundo.
Portanto, nós precisamos estar o tempo inteiro evidenciando a essência de Deus em nós. E qual que é a essência de Deus? A essência de Deus é amor. E aí nós vimos, por exemplo, que Jesus, por amar o mundo, ele se entregou, né? Conforme nós vimos no capítulo 3. Nós vimos que Jesus, por amar o mundo, ele serviu. Nós vimos isso lá no capítulo 2, no momento da transformação de água em vinho. Nós vimos que Jesus, por amor, ele abençoou quando ele multiplicou os pães e os peixes. Então, o tempo inteiro, nós temos visto o amor de Deus, o serviço de Deus, né? A bênção de Deus sendo derramada nos corações das pessoas, e nós precisamos evidenciar isso. E aí, por que Jesus faz isso? Porque ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor, conforme nós acabamos de ler no verso 11 do capítulo 10 do Evangelho de João. E aí nós vamos refletir um pouquinho. Quais são as características deste bom pastor? Desse que é o bom pastor. Não é qualquer um. Ele é o bom pastor. Qual é a característica dele? Quais são as características dele? De uma pessoa que nós devemos seguir, que é Jesus Cristo. Primeira característica de Jesus como o bom pastor. Ele é extremamente cuidadoso para com as ovelhas. Como assim? Olha o que diz no verso de número 1. Na verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. No verso 2, aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Quando nós lemos lá em Apocalipse 3, que Jesus declara ali para João, né, e fala assim, eis que estou à porta e bato. Jesus, ele quer entrar pela porta do seu coração. Isso é um zelo, isso é um cuidado, é diferente, totalmente o oposto do salteador, do ladrão, né? Daquele que veio para matar, roubar e destruir, como nós vimos lá no verso 10. É totalmente o oposto. Porque aquele que vem para fazer o mal, ele não entra pela porta. Aquele que vem para fazer o mal, ele não está se importando de se anunciar, sabe? Ele quer entrar na surdina. Ele quer entrar escondido. Ele quer entrar no momento à noite ali que ninguém está vendo. Ele quer entrar e fazer destruição. E quando nós vemos pessoas agindo dessa forma, é extremamente desagradável. Mas Jesus não age desse jeito. Jesus, ele não age às escuras. Jesus, ele não age de modo oculto. Ele deixa claro. Ele deixou claro para que veio ao mundo. Ele veio ao mundo para salvar. Ele deixa claro qual é a vontade que ele tem para a minha vida e para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Ele deixa claro os pensamentos que tem a nosso respeito, que são pensamentos de paz e não de guerra. Percebe que Jesus, ele é extremamente transparente naquilo que ele deseja para as suas ovelhas. É diferente do salteador, é diferente do ladrão. É diferente de fazer as coisas às escondidas. Por que fazer as coisas às escondidas? Tem alguma coisa ali que você não queira que as pessoas vejam? Jesus, ele é extremamente cuidadoso, porque ele bate. Ele só tem relacionamento com quem quer. Ele só tem relacionamento com quem permite. Ele só tem relacionamento com quem abre a porta do seu coração. Esse é o bom pastor. Esse é o bom pastor que está disposto a te amar, a te abençoar, a cuidar de você. Além disso, o bom pastor, ele conhece cada uma de suas ovelhas. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é Jesus centrado no trono da glória, olhando para 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro, e ele saber nomear um por um de suas ovelhas? Não precisa de crachá. Não precisa de crachá. Não precisa de alguém andar e falar assim, ó, Jesus, aquele é fulano de tal. Uma equipe ali para ajudar ele a lembrar dos nomes. Ele conhece por nome
cada uma das suas ovelhas. Ele conhece por nome a irmã Eudes, que está lá na QNR. Ele conhece por nome a irmã Rose, que está lá no Goiás. Ele conhece por nome o Isaac, que está lá no Paranoá. Conhece por nome um por um de nós. Um por um. Não tem dúvida, não tem sombra de variação na voz de Jesus, na presença de Jesus, na pessoa de Jesus. Ele conhece. Ele sabe nomear um por um. E é extremamente chato, né? Eu às vezes até falo isso na congregação, quando a gente está falando a respeito dessa pessoalidade, né? É extremamente chato quando a pessoa vai falar com você e fala assim, rapaz do óculos aí, ó. É desagradável. E eu até comento lá na congregação e falo que às vezes nós usamos o termo irmão não por sermos irmãos, não por correr em nossa veia o sangue de Cristo, não por termos o mesmo Pai que é Deus, mas nos tratamos como irmãos porque não conhecemos o outro, porque não sabemos o nome do outro. E Jesus sabe. Jesus não chama ninguém de irmão. Jesus chama pelo nome. Nomeia. Este é fulano de tal, meu filho. E aí eu fico imaginando ele lá na eternidade, olhando para nós. E aí, como nós conhecemos a história de Jó, vistes meu servo Jó. Ou como nós lemos na história de Jesus, quando ele está sendo batizado, né? Qual Deus diz, este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Jesus te conhece pelo nome. Jesus cuida de você, porque ele sabe o seu nome. E por saber o seu nome, ele conhece cada uma das suas necessidades. Jesus dá direção às ovelhas. Olha o verso de número 3, o que diz? Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome e as conduz para fora. Jesus dá direção. Jesus conduz as ovelhas. Jesus, ele conduz de modo que, por mais que nós andemos no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Jesus nos dá essa direção. E sabe por que ele tem condição de nos dar essa direção? Porque lá no verso 4 diz que ele vai na frente das ovelhas. Lá no verso 4 diz que depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Jesus vai na nossa frente. Jesus luta as nossas batalhas antes de nós. Quando nós chegamos, já está resolvido o problema. Quando nós chegamos, a luta já acabou porque o Senhor estava batalhando, porque o Senhor estava militando, porque o Senhor estava pelejando em nosso favor. Jesus conhece as suas ovelhas, Jesus conhece as necessidades das suas ovelhas, Jesus dá direção para as suas ovelhas, Jesus vai à frente das suas ovelhas. Aí, bom, e as ovelhas estão andando atrás do pastor? A gente vai refletir sobre isso daqui a pouco e ver um pouquinho das características da boa ovelha, né? Nós estamos vendo as características do bom pastor. Ele vai adiante. E quando nós pensamos na figura de Jesus indo adiante, né? Eu fico imaginando ele indo adiante e tirando os espinhos da frente, tirando as pedras da frente para que a ovelha não tropece, né? Enfrentando lobos que surgem ali na frente, protegendo as ovelhas, né? Procurando onde tem um rio para que elas possam se saciar, procurando onde tem uma boa pastagem para que elas possam se alimentar. E Jesus vai na frente. E aí a gente duvida da graça e do amor de Deus. E aí a gente duvida da direção de Deus. E aí a gente questiona por que as coisas têm acontecido em nosso redor. Permita-se ser direcionado, guiado pelo Senhor, porque Ele vai à sua frente. Além disso, ela dá segurança e sustento, né? Verso 9 diz assim, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. É responsabilidade dele, do pastor, e pensando mesmo nas ovelhas,
É responsabilidade dele conduzir até o aprisco. E o que representa o aprisco? Lugar seguro para as ovelhas. É o local onde elas podem deitar, dormir e descansar. Sabendo que ali não vai ter perigo. Sabendo que ali não tem lobo. Sabendo que ali elas estão protegidas. O Senhor nos guarda e nos protege. A sombra do Onipotente descansará. Porque a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. 10.000 cairão à tua direita, 10.000 cairão ao teu lado, 1.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Porque o Senhor está nos guardando, está nos protegendo. E Ele só pode fazer isso com aqueles que Ele conhece, com as suas ovelhas. Por que eu posso dizer isso? Porque como diz lá no verso de número 4 ainda, né? Diz que claramente que tira todas as que lhe pertencem. Não tira outras. Somente as que lhe pertencem. Jesus faz tudo isso com as suas ovelhas. Não faz com qualquer um. Não faz com qualquer um. E aí, nós podemos usufruir dessa segurança que o Senhor nos dá. Dessa proteção que o Senhor nos dá. Ovelha é um animal extremamente dócil. Extremamente ingênuo. É um animal que comete e repete os mesmos erros continuamente. E aí, consequentemente, acaba entrando em encrenca o tempo todo. Acaba se colocando em perigo o tempo todo. Mas o pastor está ali na frente para proteger. Você sabe para que serve o cajado do pastor? Pensando mesmo na figura a pastor-ovelha, na relação pastor-ovelha como animal. Aquele cajado tem duas funções. Primeiro, ele tem aquele gancho assim para puxar a ovelha. Porque, como eu disse, a ovelha é um animal ingênuo e acaba se colocando em encrenca. E às vezes ali comendo e caminhando, acaba passando na frente do pastor. E aí quando passa na frente do pastor, o que o pastor faz? Com aquele ganchinho ele vai lá, pega e puxa para perto dele. Segunda função. Quando a ovelha está teimosa e fazendo a mesma coisa o tempo todo, aquilo lá serve para bater na cabeça da ovelha. Claro que também vai servir para bater na cabeça do lobo, na cabeça daqueles que estão oferecendo perigo. Mas é para corrigir a ovelha também. Correção. Isso faz parte dessa proteção que Jesus nos dá. Permita-se ser corrigido por Ele. Porque isso também é proteção, isso também é segurança, isso também é sustento. Porque nele nós encontramos pastagem. Ovelha por si só, quando fica largada, você já deve ter visto isso em algum filme. Naturalmente ela vai ficar o quê? Toda cheia de espinho. Porque não sabe onde andar, não sabe onde encontrar comida, não sabe onde encontrar água. Vai se enrascar ali, ficar presa no meio dos espinhos e totalmente suja. Mas em Jesus, junto ao bom pastor, nós encontramos pastagem. Nós encontramos a paz que excede todo entendimento. Nós encontramos sustento porque o justo não mendiga o pão e ele tem cuidado de nós. Esse é o bom pastor. Este é o bom pastor. É tão bom que ele está pronto e está disposto e ele deu a sua vida pelas ovelhas. Olha o contraste com o verso 10, quando diz a respeito do ladrão que ele veio para matar, roubar e destruir. E aí lá no verso 11 ele diz, o bom pastor veio para dar a vida pelas ovelhas. Enquanto o ladrão, o salteador, está querendo matar a ovelha, o bom pastor está disposto a dar a sua vida pela ovelha. E ele deu a sua vida por nós. Ele derramou a sua vida ali na cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Ah, mas pastor, como assim? A gente está aqui hoje vivendo essa crise por causa do Covid, ou o preço das coisas exorbitante e tal. Cadê o cuidado de Deus? Uai, você está vivo, meu irmão. Está caro, mas eu acredito que você esteja tendo condição de comprar. Está caro, não está tendo condição de comprar? Deus está suprindo, não está? Está faltando arroz na sua casa, apesar do preço que está? Eu acredito que não. Porque o Senhor tem suprido e o Senhor às vezes usa outros para suprir as nossas necessidades. Usa outros para nos abençoar. Usa outros para trazer uma cesta básica para nós. Usa outros para pagar uma conta de água nossa.
Usa. Isso é bênção, isso é graça do Senhor. Não é outra coisa. Isso é sustento vindo do Senhor. Por mais que esteja difícil, o Senhor está sustentando. E continuará a sustentar. Tem usado a Igreja Batista Boas Novas para abençoar várias vidas. E Ele pode usar você também para abençoar outros. Então tenha esse cuidado, esse zelo. Receba esse zelo do pastor, do bom pastor, que é Jesus Cristo. Agora, quais são então as características da boa ovelha? Agora a coisa ficou pessoal, gente. Agora a coisa ficou séria, porque aí nós vimos que o bom pastor está ali disposto a se entregar por mim, por você, que o bom pastor está disposto a nos dar sustento, que o bom pastor conhece a gente pelo nome, que o bom pastor dá essa segurança, dá a direção, vai na nossa frente. Agora resta a pergunta: e a boa ovelha? Nós somos essa boa ovelha? De repente, enquanto eu estava falando do bom pastor, você começou a se questionar aí na sua cabeça e pensar assim: uai, mas eu não tenho recebido essa direção de Deus. Eu não tenho visto Jesus indo na minha frente. Eu não tenho recebido essa segurança, esse sustento do Senhor. Não estou vendo isso, não. Eu não estou vendo esse cuidado de Deus para mim. E agora resta a reflexão. Nós temos sido boas ovelhas para usufruir de tudo aquilo que o bom pastor tem para oferecer? Primeira coisa que uma boa ovelha faz: se o bom pastor conhece as ovelhas pelo nome, a ovelha conhece o pastor. Verso de número 3. Para este, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Conhece o bom pastor. Você tem conhecido a Jesus? Você tem conhecido a voz do pastor, do bom pastor? Mas como é que eu faço isso? Aqui, ó. Bíblia Sagrada. Essas são as letras de Deus. Essa é a mensagem de Deus. Essa é a voz de Deus. Vai ler a Bíblia, para que você possa conhecer a voz do bom pastor, para que você possa ter esse relacionamento com o bom pastor. A boa ovelha, ela se deixa conduzir, ela não questiona. Se o bom pastor quer levar para fora, vai para fora. Se o bom pastor quer tirar da sua zona de conforto, vai obedecer. Eu já falei aqui em outras ocasiões, mas eu quero falar novamente. Em outras oportunidades, eu estava reclamando, assim, murmurando, essa é a verdade, por algumas coisas que aconteceram na minha vida. E aí, agora que tudo isso está do jeito que está, Deus traz a memória, E aí Deus vai lá no íntimo do nosso coração e fala assim: ó, lembra quando você está reclamando disso e disso, disso? Pois é, você não consegue ver o futuro, eu consigo. E aí a gente vai entender que as coisas acontecem realmente conforme a vontade de Deus, é sempre para o nosso bem. Eu tive 20% do meu salário reduzido, a 20% de carga horária também reduzida, mas o Senhor não tem deixado faltar absolutamente nada. E aí a gente murmura, a gente reclama, e aí a gente não sente o cuidado de Deus, porque nós temos um coração endurecido. Porque nós não temos condição de aceitar a voz do bom pastor, de aceitar a direção, de deixar ser conduzido pelo bom pastor. E aí a boa ovelha, ela segue o bom pastor. Conforme nós lemos que diz lá no verso 4, o bom pastor, ele vai à frente, Jesus vai na nossa frente, nós não podemos passar adiante. Quando nós temos a Jesus indo à frente, que ele vai olhando e vai tirando os espinhos, vai tirando as pedras, vai tirando o perigo. Quando nós vamos na frente, nós não temos essa capacidade. Como eu disse, a gente não tem essa capacidade de olhar o futuro, de saber o que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 2 dias. Jesus tem. Ele sabe o caminho que precisa nos direcionar. E a gente precisa seguir por este caminho sem atropelar nada, sem passar adiante, porque se a gente passar adiante, vai fazer besteira. Vai dar errado. Vai haver sofrimento. Vai haver sofrimento. Quantas vezes eu já fiz isso? Tomando alguma decisão, alguma atitude precipitada, e quando vai ver lá na frente,
só dá coisa errada. Só dá coisa errada. Por quê? Porque a gente não aceitou a direção de Jesus, não seguiu a liderança de Jesus. Ele vai à frente justamente para nos guardar e nos proteger. Então permita que ele vá à frente e siga. Siga a direção de Jesus. Siga o ensinamento de Jesus. Siga a liderança de Jesus. A boa ovelha foge dos perigos. Lá no verso de número 5, diz assim, ó: mas de modo nenhum, olha só, de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Opa! Vamos pensar aqui esse negócio. Vamos pensar esse negócio direito aqui. De modo nenhum, em hipótese nenhuma, segue a voz do estranho. Por quê? Não conhece a voz do estranho. Curiosidade. Vamos pensar o que aconteceu lá com Eva, lá no Jardim do Éden, né? Adão recebeu uma ordem clara e específica. De todo fruto você vai poder comer, menos a do conhecimento do bem e do mal. Essa não coma, porque no dia que tu comer, tu vai morrer. Isso recebeu Adão. Adão passou esse ensinamento para Eva, né? E aí chega a serpente na história. E aí a serpente ali na história fala assim: ah, é claro que vocês não vão morrer. Isso é conversa de Deus. No dia que você comer, vai abrir os seus olhos e você vai ser igual a Deus. E aí na cabecinha de Eva, o que ela fez? Uai, será? Será que realmente eu não vou morrer? Será que eu vou ser realmente igual a Deus? Quer saber? Vou testar. E aí comeu. E aí o que aconteceu? Realmente abriu os olhos. Eles então se encontraram e entenderam que estavam nus. E aí eles começaram a ter o quê? Vergonha. Até aquele momento eles não tinham vergonha, eles ficavam nus ali um na frente do outro. E eles começaram a ter vergonha, então eles cozeram ali folha de figueira e fizeram uma roupinha para eles, né? Aí eles começaram a ter o quê? Medo. Porque aí Jesus, né, Deus chegou ali na viração do dia para conversar com o casal e tal. E aí eles reconheceram que estavam nus e que tinham feito besteira. O que é que eles fizeram? Se esconderam. E aí então eles começaram a ter o quê? Eles começaram a não assumir a responsabilidade. Eles começaram a transferir a culpa. Porque aí, quando Deus questiona, o que vocês fizeram de errado? Comeram o que não devia? O que eles fizeram? Não, foi, Adão respondeu logo, né? Foi a mulher que tu me deu, eu não tenho nada a ver com isso aí não. Aí Eva já falou logo, não, foi a serpente, eu não tenho culpa de nada não. E aí começa a fugir da responsabilidade. Mas ninguém faz isso nos dias de hoje, não é verdade? Ninguém foge da responsabilidade. Ninguém coloca a culpa no outro. Ninguém. Na hora que aperta, fui eu não. Fui eu não. Por quê? Porque temos medo. Porque somos curiosos. Porque nós ouvimos a voz de estranhos e não obedecemos a Deus. Duvidamos da voz de Deus. Duvidamos da palavra de Deus. Duvidamos do que Deus é capaz. Duvidamos da ordem de Deus. Duvidamos da liderança de Deus. Duvidamos da direção de Deus. Duvidamos da voz de Deus. Por isso que acaba que nós o quê? Afastamos de Deus. Se você é pai, como nós somos, eu e minha esposa, certamente você já deve ter passado por alguma situação do tipo que você não quer que o seu filho cometa os mesmos erros que você. Ou seja, você já passou por isso, você já conhece aquilo. E aí você não quer que os seus filhos cometam esse mesmo erro. E como você não quer que seus filhos cometam esse mesmo erro, você vai ensinar o caminho certo, né? Vai ensinar o que é correto. Mas os seus filhos não passam por essa, para que eles não passem por essa experiência. Mas nem sempre isso dá certo. Porque eles querem ter as suas próprias experiências e o que acontece? Fazem besteira. Faz besteira. Não duvide da voz de Deus. Não duvide da direção de Deus. Não duvide da liderança de Deus.
Para que você possa fugir do perigo, você precisa se submeter ao bom pastor. Submissão ao bom pastor. Ovelha, basicamente, é produtora de lã, né? Para que quando chega na época do frio, nós possamos ter um casaco de lã, uma blusa de lã, uma coberta de lã para nos aquecer. Mas aí a ovelha fica o quê? Com frio. Mas você já parou para pensar o que aconteceria se a ovelha não permitisse que o bom pastor tire a sua lã? Você já parou para pensar o que aconteceria com uma ovelha se ela pega a chuva e molha toda aquela lã no seu corpo? Se você já pegou uma coberta de lã e lavou uma coberta de lã e tentou levantar ela ensopada, encharcada de água, é extremamente pesado. Imagina no corpo de uma ovelha frágil, pequena, fraca. Ela sequer tem condição de levantar. Se submeter ao pastor é permitir que ele tire de nós aquilo que é necessário para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós sejamos pessoas melhores, para que nós sejamos ovelhas melhores, para que nós estejamos debaixo do seu cuidado. E tirar de nós aquilo que não lhe agrada. Vai doer? Vai. Vai reclamar? Vai. Vai passar frio por causa disso? Vai. Mas creia sempre. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E aí nos resta a pergunta: eu e você temos sido uma boa ovelha? Para que nós possamos usufruir das bênçãos de um bom pastor, nós precisamos estar sempre de olho se nós estamos sendo boas ovelhas, que conhecem a voz do seu pastor, que se deixa conduzir pelo seu pastor, que segue o seu bom pastor, que é Jesus, que foge dos perigos, se submetendo à mão poderosa do bom pastor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos mais uma vez e vamos nos colocar diante da presença do bom pastor, clamando a Ele em nome de Jesus. Santo, santo e eterno Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer por este momento tão maravilhoso e precioso que nós temos diante de Ti. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos dando esse entendimento de que Tu és o nosso bom pastor, que nos guarda, nos protege, nos lidera, nos dá direção, que está o tempo todo nos dando sustento, ó Deus. Mas também que nós possamos, ó Pai, estar sempre de olho, ó Deus, sempre fazendo essa autoanálise, se nós estamos sendo esta boa ovelha, que conhece a sua voz, que segue a tua direção, que se submete à sua boa mão. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja, ó Pai, nos direcionando e que nós estejamos, ó Deus, nos submetendo ao Senhor. Clamo a Ti por aqueles, ó Deus, que escutam e escutarão, que ainda, ó Deus, não o tem como bom pastor, que ainda, ó Deus, não se rendeu ao seu amor. A sua palavra nos diz, como nós lemos, que o Senhor conhece aqueles que são seus. Então eu clamo aqueles, ó Deus, por aqueles que ainda não são do Senhor, que ainda não firmaram esse compromisso contigo de te aceitar como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor esteja, ó Pai, completando a obra, que o Teu Espírito Santo esteja convencendo, ó Pai, que pessoas possam se santificar, ó Deus, se submeter, ó Pai, se entregar a Ti. Em nome de Jesus, dá-nos um bom domingo na Tua presença. Essa é a nossa oração, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deixa eu ver aqui com quem que eu não falei, que mandou um recadinho depois. Isaac eu já tinha falado. Juvenal, bom dia, Juvenal, que bom que está assistindo. Deus abençoe você aí, né, a bebezinha, em nome de Jesus, seu casamento. A irmã Lourdes, Deus abençoe. Irmã Maria, que saudade, irmã Maria. Quanto tempo não lhe vemos. Deus abençoe. A Rose está assistindo lá do Goiás. Deus abençoe, Rose. O Jabes, os meninos, né? A Kelly também está assistindo. Deus abençoe, Kelly, toda a sua família em nome de Jesus. A Vanessa, o Carlos lá deve estar assistindo também, junto com as crianças. O Alan, Deus abençoe Alan, junto com seus pais aí, sua irmã, seus primos. Irmã Cleonice, Deus abençoe irmã Cleonice, toda a sua família. E a Aparecida lá do Goiás também está assistindo, né?
Deus abençoe, ela é minha mãe, né? Deus abençoe papai também. Maria Mercedes, né? Mercedes Barreira, na verdade, está assistindo. Deus abençoe em nome de Jesus. Você que está assistindo conosco pelo Facebook de outras pessoas, Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por acompanhar até aqui. Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, especificamente ali na QNR. Queremos lembrar que hoje nós temos 2 cultos, um às 17 e outro às 19, né? Então você é nosso convidado a estar acompanhando IBBN online pelo YouTube, tá? Na terça-feira às 20 horas estaremos na congregação. Vamos começar a retomar as atividades na congregação e nessa ocasião estaremos começando com oração. Então nós vamos iniciar ali os trabalhos orando, clamando ao Senhor por essa retomada das atividades, que o Senhor esteja em nome de Jesus, né, abençoando. Então você é nosso convidado a estar ali conosco orando, né? E eu quero te desafiar. Você que ouviu essa palavra, que ouviu outras ministrações, que o Senhor tem te incomodado, que o Senhor tem falado com você, que de repente você tem tido esse incômodo para aceitar Jesus, que você aceite em nome de Jesus, que você fale conosco. Se você tem o desejo de continuar estudando a palavra, manda um recadinho, tem os meus contatos lá na página do Facebook, né? Entre em contato conosco, manifeste essa sua decisão para que nós continuemos orando por você, para que nós possamos te ajudar nessa caminhada cristã em nome de Jesus. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a palavra do Senhor seja disseminada. Muito obrigado, Deus abençoe o seu domingo, em nome de Jesus.